Glória a Deus. Paz do Senhor para a igreja. Amém, amados? Glória a Jesus. Eu vim hoje para esta ceia com muita vontade, não é? De cultuar, de adorar Jesus, Espírito e verdade, de contemplar a sua formosura, de aprender do Senhor no seu templo. E hoje, quase que de forma inédita, estamos transmitindo o culto, vou dizer do começo ao fim, porque eu cheguei atrasado, como sempre atrasado, né? Mas antes mesmo de fazer só a ministração, porque no normal eu só começo a transmissão a partir da ministração, não é isso, Felipe? Aí hoje a gente resolveu transmitir por mais tempo, não é? Louvado seja o nome de Jesus. E esta semana eu estava em um dos momentos estudando, não é? E eu tenho focado até, vivi um momento, glória a Deus, hoje, indo de ônibus para o curso, ouvindo o áudio de uma irmã da época, irmã Marta, da nossa mocidade em Mangabeira, a irmã Josiane, irmã de Joseval Serafim, de Jalceni, e ela mandou um áudio para mim no Zap. Talvez ela até esteja agora nos assistindo, que eu disse que ela queria transmitir a ministração, mas hoje eu resolvi até transmitir mais cedo. E vivi um momento muito glorioso, né, daquela época da nossa mocidade na Assembleia de Deus em Mangabeira, onde eu me converti no dia 28 de dezembro de 1985, para a glória de Deus, né? E foi muito bacana aquele momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí eu também falei, mandei um zap para o presbítero, hoje ele é presbítero, Joseval Serafim, na Assembleia de Deus, ele hoje é presbítero, né? Amigo, irmão em Cristo, foi quem me ensinou as notas e os acordes que eu sei até hoje de instrumento de corda, né, do violão. E eu estava até dizendo a ele que de uns meses para cá nós temos ministrado sobre a imposição de mãos, a unção com óleo, e eu estava vendo aqui agora na postagem que a ministração que eu fiz antes deste culto aqui foi o encerramento daquele seriado do capítulo 16 de Marcos. Eu até falo porquê do nome do Senhor, né? Porque em o nome do Senhor. E ele mostra as razões pelas quais o nome de Jesus, Zefinha, tem poder. Eu mostro ali, Felipe, Manininha, as razões bíblicas pelas quais o nome de Jesus tem poder, não é? E estudando matérias do curso que eu estou fazendo, eu observei que, de fato, a unção surte efeito, a imposição de mãos surte efeito, mas me veio ao coração fazer uma coisa também mais em nossos cultos. Fazer algo mais também em nossos cultos. Nós tivemos agora há pouco um momento de louvor congregacional que deveria ser mais prestigiado por nós todos. Por nós todos. Por isso que talvez, sempre que eu chegar cedo, eu vou estar transmitindo esse momento de louvor também. Tá? Tem um outro momento que eu normalmente também faço, que eu chamo de momento de adoração. Mas todo culto deve ser adoração. Porque são aqueles hinos avulsos, que até eu canto lá no culto Libertação e Bênção, né? Não há Deus maior, ao único que é digno, né? Quão formoso és, Jireh, Jeová, esses hinos assim. Porque é um momento de invocação, de adoração, né? Só que os hinos congregacionais também são momentos de adoração, como um hino que alguém vinha aqui e fizer um solo de adoração. E o Senhor falava ao meu coração, ou eu
da minha cabeça, tá? Empiricamente, intuitivamente, ou pelo conhecimento já adquirido biblicamente, que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Aleluia. Aleluia. Que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Glória a Deus. E quando diz que Deus habita no meio dos louvores, fala de manifestação de Deus. De manifestação de Deus. E essa manifestação de Deus, esse movimento de Deus, é Deus sendo glorificado, é Deus operando. Aleluia. Aleluia. E ali, como eu estava estudando sobre problemas somáticos, psicossomáticos, Nininha, que a unção surte efeito, que a imposição de mãos surte efeito. Eu me lembrava pelo Espírito exatamente que no momento de perturbação de Saul, Davi cantava, aleluia, e havia uma libertação na vida de Saul, por causa do louvor. Amém, amados? Glória a Deus. Há poder no louvor. Há poder no louvor. Eu não estou podendo falar muito ainda por causa do processo cirúrgico dentário que fiz e machuca a língua. Mas eu mesmo magoando aqui a língua e tudo, eu estou falando, e mesmo magoando a língua e tudo, eu vou cantar. Vamos cantar, vamos tocar, Felipe? Em nome de Jesus. Então hoje, de repente, devido ao tempo em falar e cantar. Você está alegando que não tem ninguém para isso, então eu faço um culto de 2 horas sozinho, se deixar. Aleluia. Acharam já o número do hino que eu pedi? Enquanto não achou, segura aí. Anota aí para depois me dar. Eu vou louvar a Deus agora com esses 2 aqui. Depois eu canto esse que eu pedi, tá? O meu Jesus por mim morreu na cruz com dor horrenda. Ali em meu lugar sofreu angústia muito tremenda. Quem poderei no mundo achar que a meu Jesus vai comparar? Jesus, aleluia, Jesus, somente vou amar. O meu Jesus está no céu, intercessor potente, por mim pedindo sempre a Deus a graça, o amor fervente. Ninguém jamais ao Pai conduz o pecador, senão Jesus. Jesus, a Deus só me introduz. O meu Jesus ressuscitou em corpo glorioso. Também por mim a Deus pagou um preço fabuloso, qual dos mortais vou encontrar, e a meu Jesus vou igualar. Jesus, não posso comparar. Jesus do céu há de voltar em majestade e glória. Então seus anjos irão cantar o hino da vitória. Jesus, enfim, vai suplantar o anticristo e reinar. Jesus, ó, vem me arrebatar. Oh, que vontade de chorar, irmão, de dar glória. Aleluia.
Oh, glória a Deus. Eu quero dizer a você que receba a cura, você que está me assistindo nessa hora, você que está me ouvindo nessa hora, era o que eu estava querendo parar na hora do louvor para ministrar. Aleluia, mas esse é o tempo, você está adorando, Deus está curando aí do outro lado. Aleluia, 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 aleluia. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário, os pecados carregou e da culpa nos livrou, pelo sangue que emanou no Calvário, pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. Meu sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador no Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, vai Felipe, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. A igreja, pelo sangue, quero ouvir. Somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Oh, glória! O número do hino. Glória a Deus, 291, Rude Cruz. Aí deu saudade de cantar este hino, não é? 291. Amém? Oh, glória a Deus. Vamos louvar a Jesus. Eu creio que enquanto estamos louvando, Jesus está operando, irmão. Amém? Na minha vida, na tua vida, na vida do adorador em espírito e verdade. Aleluia, aleluia. Rude cruz se erigiu, nela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz
porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário me baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. E hoje é a ceia do Senhor aqui no Alto José do Pinto, né? A primeira quarta-feira do mês. E cear é isto, amém, amados? É comer do pão e beber do vinho, símbolos do corpo de Jesus, que nós vamos ingerir. E ele disse para que o fizéssemos em memória dele, pensando nele. E pensando nele exatamente neste momento, o momento da sua morte. Porque a morte de Jesus
é o nosso álibi. A morte de Jesus é o nosso álibi. A morte de Jesus é o nosso supremo instrumento de defesa. A morte de Jesus é o nosso instrumento. Eu não conheço muita área jurídica. Eu sempre desejei fazer ou psicologia ou direito, né? Depois que eu me dei por gente. Na verdade, quando eu era bem mais jovem, eu queria ser engenheiro naval. Minha mãe não deixou eu entrar na escola de aprendiz de marinheiro. Aí eu me alistei na Marinha, também fui dispensado por excesso de contingente. Como eu gostava muito de matemática, a minha ideia era ser engenheiro. E como eu gostava da Marinha, eu queria ser engenheiro naval, né? Mas aí nem uma coisa nem outra, entreguei para Jesus, glória a Deus, né? E aos 15 anos de idade me converti, e aí o Senhor me trouxe para esse caminho de seminário, e acabei, não por ter feito seminário, né, mas acabei cursando teologia, licenciatura em educação religiosa, e anos depois de formado foi que eu fui ordenado ao ministério pastoral. Mas meus planos eram outros, né? E os planos de Deus também eram outros, né? E suponhamos que eu esteja dentro dos planos de Deus. Suponhamos que eu esteja dentro dos planos de Deus. Mas aí quase que eu perco o fio da meada. O que eu queria dizer é que eu tenho um apreço pela linguagem jurídica. Só que como eu estou lendo mais nada sobre essa área, né? Trabalhei com o doutor Elci Pereira, advogado, que era um dos lecionadores, inclusive, na UFAL, Universidade Federal de Alagoas. Trabalhei com ele como seminarista. Eu o auxiliei no pastoreado da igreja lá em Maceió. A igreja presbiteriana independente, eu membro da Assembleia de Deus. Trabalhei com um exímio delegado aqui do estado de Pernambuco, que também é advogado, pastor Heraldo Vitorino de Farias, para quem eu mando um abraço. E se alguém estiver assistindo este vídeo, esta transmissão, ouvir isso, conhecer o pastor Heraldo Vitorino de Farias, diga a ele que eu mandei meu abraço, homem de Deus. Né? E com outros colegas que a gente conhece da área. Mas, na minha leiguice, a única coisa que eu posso dizer é exatamente isso, né? Da morte de Jesus. Ela é o álibi da gente, João Batista. É o nosso instrumento de defesa. É o que nos absolve. É o que nos justifica, irmãos. Amém, igreja? Diante de Deus. A morte de Jesus. Vão apontar para nós pecados que temos e pecados que não temos. Inclusive apontam para Zaqueu o pecado que ele não tem. Zaqueu não era ladrão. Não. Eu já ensinei sobre isso aqui, já preguei sobre isso aqui. Zaqueu não era ladrão. Né? Ele era publicano, ele era cobrador de imposto. Mas não significa, como a senhora pregou sobre os pastores, que tem pastores mercenários. Mas nem todo pastor é mercenário. Nem todo pastor só nega a verdade. Não é verdade? O pastor de vocês, eu acho que não só nega a verdade da palavra. Não é verdade? Então, a gente não pode generalizar, não é? A gente não pode generalizar. E atribui esse pecado a Zaqueu. Mas só retificando aqui mais uma vez. Zaqueu não era ladrão. Inclusive ele até diz, se eu, porventura, defraudei alguém, eu restituo quadruplicadamente. O cara estava disposto a dar 4 vezes mais se ele tivesse roubado. Vê que coisa. Não é? Mas a fama de todo cobrador de imposto era essa, Nininha. Ladrão. A fama de todo cobrador de imposto era esta. Como ele diz, não é desonesto, é quem deve.
É um termo para quem deve, né? É um adjetivo, para baixo, negativo, mas né? Do devedor. Né? Por exemplo, quem não entrega dízimo, só nega o dízimo, é devedor. Né? Quem não paga seus impostos, é só negador, é devedor. Né? Quem não paga o que deve a quem deve, é devedor, é só negador. Entende? E não é só de dinheiro, não. É de atenção, é de amor. Entende? Toda essa devida benevolência que a gente deve ao outro, se a gente nega, a gente é devedor. E Bartimeu, ele carregava esse estigma, né? Por isso que antes mesmo de ele ver Jesus, Jesus viu ele. Zaqueu. Antes mesmo de Jesus ver Zaqueu, né? Antes mesmo de Zaqueu ver Jesus, Jesus viu Zaqueu. Antes mesmo de Zaqueu ver Jesus, Jesus viu Zaqueu. Né? E até diz que hoje convinha pousar em sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Vão atribuir pecados a nós, que fazemos e que não fazemos. Mas sabe quem deve ser a nossa defesa? Jesus. Inclusive para fins espirituais e eternos. Para fins espirituais e eternos. Porque o nosso maior problema não é a penalidade aqui na terra. Inclusive a Bíblia diz que o justo será punido na terra. Já ouviu um adágio popular que diz que o que aqui se faz, aqui se paga? Pode ser que isso seja verdade, pode ser que não. Agora, o fato é, está escrito em Provérbios, o justo será punido na terra. Por que o justo será punido na terra? Deixa eu ver se eu lembro essa referência. Né? Ela está em Provérbios. Deixa eu ver se eu lembro desta referência aqui para dizer a vocês precisamente. Se eu não lembrar agora, eu lembro depois, tá? Fico devendo. Eu acho que eu não vou achar essa referência. Achei. Provérbios capítulo 11, versículo de número 31. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Se referindo ao justo. Porque o ímpio, o pecador, se a gente for fazer agora um estudo, irmã Cláudia, ele vai ser punido no juízo final, irmão João Batista. Né? Mas por que o justo é punido na terra, Felipe? Observe o que está escrito, que é sempre texto da leitura da ceia, né? Entre nós, irmãos, e na maioria das igrejas evangélicas, diz que 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? 1 Coríntios 11, versículo de número 31 e 32, João Eli. Essa suposta punição do justo, irmã Nininha, é a repreensão do Senhor. É a suposta repreensão do Senhor. Eu estava me lembrando, ouvindo a Rede Cristã, aliás, que quem não escuta a Rede Cristã não sabe o que perde. É 24 horas no ar, a Rede Cristã. Pelo Play Store, pelo site e a retransmissão que acontece por aí. Né? 24 horas no ar. Ouvindo a Rede Cristã, eu escutei o pregador lá dizendo que tem pessoas que olham para um outro quando este outro está sofrendo e diz assim: a mão de Deus está pesando sobre fulano, né? Deus está com a mão pesando sobre fulano, como se Deus estivesse agora raivoso de fulano, como se Deus agora fosse um ser sádico que gostasse de ver fulano sofrer e que por isso está punindo, está massacrando, está mexendo na saúde.
por isso que fulano está doente. Está mexendo nas finanças, por isso que as portas não se abrem. E além das portas não se abrir, está devendo. Se as portas não se abrem e você não está devendo a ninguém, é menos mal, né? Mas além das portas não se abrir, você está devendo, o pior não é nada. O pior é você não ter uma coisa e pedir emprestada e a coisa quebrar na sua mão. O que é dos outros, o ventilador, o liquidificador, a batedeira, o carro, a moto, que prova, o celular, meu Deus, eu não tenho para mim, não tem que repor. Vê que situação. Aí alguém diz, é a mão de Deus. Não é? Numa área, num aperto da vida, alguém diz, irmão, Deus está punindo. Só que a minha Bíblia diz o seguinte, que o Senhor repreende e castiga a quem ama. Aleluia. Amém, igreja? O Senhor repreende e castiga a quem Ele ama. É o justo. O justo do Velho Testamento era chamado justo no Velho Testamento aquele que é crente no Novo Testamento. Amém, amados? Amém. O justo do Velho Testamento é o nascido de novo no Novo Testamento, na nossa era, na era cristã, nossa geração. É o justo do Velho Testamento. O justo do Velho Testamento era o que cria no Messias, era o que era temente a Deus, era o que guardava os mandamentos, era o que observava a lei. O justo do Velho Testamento era aquele que temia ao Senhor. Então, no Novo Testamento, é o nascido de novo. Amém? É o que tem o Espírito Santo. É o que segue Jesus Cristo. Isso não significa que ele fosse uma pessoa isenta de falhas, como disse a irmã Nininha. Não, ele não era isento de falhas. Ele tinha suas falhas. Ele tem suas falhas. A palavra de Deus, inclusive, diz que se dissermos que não temos pecado, 1 de João, capítulo 1, vamos lá? 1 de João, capítulo 1, versículo de número 9. Se dissermos que não temos pecado, mentimos, e a sua verdade não está em nós. 1 de João, capítulo 1, versículo 8, aliás. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, mentimos, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aqui é uma prova na hora que a gente está pregando, né? A gente até tem um equipamento para inibir o som da rua, mas aí vem uma Kombi do 5º andar, né? Para dizer, de outro lugar, e faz um apito bem na hora que a gente está pregando, irmão. São de Cristo, né? É do 5º andar para baixo, né? Né? Olha só Jesus. Vocês que estão ouvindo a gente, né? Às vezes se incomoda depois. Uma irmã tá, pastor, é muita zoada de criança. Tem que entender que o culto é praticamente na rua. Uma outra disse, pastor, é muito cachorro latindo. Tem que entender que o culto é quase na rua. Glória a Deus que a gente tem uma tecnologia que inibe um pouco do som. Mas o microfone, de momento, está tão bom que se o pastor não tiver cuidado, até o pensamento do pastor, o microfone pega. Aí agora pegou as horas da Kombi, né, João? Mas vamos lá. 1 de João, capítulo 1, versos 8 e 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Por isso que ninguém pode se achar melhor que ninguém. Foi por isso que Jesus disse ao homem que queriam jogar pedra na mulher que foi pega em auto de adultério, que quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. Isso, claro, não deve servir para nós de uma jurisprudência espiritual e do tipo, então eu vou pecar. Então eu vou empurrar o pé na jaca. Né? Então eu vou me justificar a partir do erro alheio. Não. O erro alheio não justifica o nosso. A única ação justificadora para o pecador é a morte de Jesus.
Porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. E Jesus verteu seu sangue para que nós tenhamos o perdão dos pecados. Não poderia ser um sangue qualquer. Tinha que ser um sangue imaculado. O que é um sangue imaculado? Que não sofreu mácula, que não sofreu contaminação do pecado. Por isso que Jesus não poderia ter nascido de mulher. Nasceu de uma virgem. Porque Jesus não foi concebido pela vontade humana. Jesus foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. E por que, pastor, ele surge no ventre de Maria? Porque o ventre da mulher é a porta de acesso ao mundo. Quem entrou no mundo sem ser por esta porta foi o ladrão que a senhora falou de João 10, Satanás. A Bíblia diz que o ladrão não entra pela porta. Né? Ele não entra pela porta. E ele entrou no mundo, Satanás entrou no mundo sem ser pelo ventre da mulher. Entende agora isso, irmãos? Veja como Deus ele é sistemático, metódico. Veja como Deus é organizado. Veja como Deus fez as coisas dentro de leis, de princípios, de moral que Ele mesmo estabeleceu. Jesus nasce por obra e graça do Espírito Santo. O escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 4 que ele foi tentado em todas as coisas. Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer que ele foi obediente até a morte de cruz. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso a morte não teve poder sobre ele, conforme Paulo diz aos Coríntios, que o agrilhão do pecado é a morte. Jesus não teve pecado. Por isso que faz jus às suas palavras, irmã Nininha, que ele não teve a sua vida ceifada. Ele a entregou por nós. E aí ele diz, eu dou e tenho o poder de tornar a tomá-la. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? E aí, o pecador, ele é absolvido quando ele evoca exatamente esse manifesto de Jesus na cruz. Não são as boas obras, João Batista. Devemos fazer boas obras? Devemos. Em Provérbios está escrito que se eu negar ajuda ao necessitado, eu estou errando para com ele. Mas não são as boas obras que salvam, Zefinha. Eu devo ser generoso, devo ser prestativo, mas não são as boas obras que salvam. Por que eu devo ser generoso, prestativo? Primeiro, porque eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Segundo, porque o outro é a imagem e semelhança de Deus. Amém? E se o outro tem importância e valor para Deus, o que é de importante e de valor para Deus deve ser importante e valoroso para mim. Quem está entendendo diz amém. Amém. E pronto. E entender que não existe agora uma obrigação divina de recompensar-me por isso. Por isso que Jesus ensina em Mateus capítulo 6, que eu não devo fazer com a mão para que a outra veja. Por isso que eu não devo fazer as coisas e tocar trombeta. Por isso que eu devo fazer as coisas incondicionalmente. E não esperar de quem eu faço o bem. E não esperar retribuição, e não esperar reconhecimento, mas fazer por esta consciência de que sou imagem e semelhança de Deus e devo refletir Deus em minhas ações, e o outro é imagem e semelhança de Deus e precisa ser valorizado por mim como é valorizado pelo divino. Pronto. Se fizer isso, nesse entendimento, você está nada mais, nada menos fazendo o que lhe é devido, disse Jesus. Ou seja, você nem está em falta,
concomitantemente, não está devendo. E coisa boa, irmão, é procurar estar quite com Deus. Aleluia. Coisa boa é procurar estar quite com Deus. Procure quitar-se com Deus. Aleluia. Amém? Mas não é pelas obras que somos salvos. Não é pelas obras que somos salvos. Somos salvos por esse sacrifício vicário de Jesus. Por que vicário? Porque foi por nós e em nosso lugar. Tipificado pelo evento lá, quando Deus pediu a Abraão seu filho Isaque, e Abraão, na fé, inclusive, que das cinzas Deus poderia suscitar Isaque, ele levou o menino como oferta e colocou no altar, e na hora que ia imolar o menino, o anjo bradou: não faças tal coisa, porque sei que agora temes a Deus. E quando ele vira o rosto, está lá um cordeiro para ser imolado no lugar de Isaque. A exemplo deste cordeiro, Jesus foi imolado por nós. Louvado seja o nome do Senhor. É o que nos justifica. Por isso que é necessário, eu estava falando a sexta-feira passada no culto de libertação e bênção, lá na rua Capitão Aurélio de Araújo, número 317, louvado seja Deus. Por isso que é necessário que todas as vezes que nós nos dirigirmos em oração ao Senhor, a nossa primeira iniciativa seja de pedir-lhe perdão. Pedir-lhe perdão. Amém? E essa pedida de perdão é confessando os pecados. Porque na confissão dos pecados, 1 de João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E este perdão, ele é instantâneo. Este perdão, ele é imediato. Não existe carência para o perdão divino. Por isso que essa ideia de disciplina das denominações é uma ideia antibíblica. Esse negócio de, o irmão pecou ali. Pss, vem cá, confessa aqui o teu pecado e agora tu estás suspenso por alguns meses. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Está errado. Aí o crente acha que por causa dessa suspensão está absorvido. Paguei. Mas não é isso, meu amado. Se confessar o pecado, tem perdão. Se não confessar o pecado, não tem perdão. Confessar a quem, pastor? Ao Senhor Jesus. Confessar ao Senhor, conforme João capítulo 1, versículo 9. Amém? E quando fazemos isso, estamos lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro. E João, escrevendo Apocalipse, ele diz: bem-aventurado e santo aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque tem direito à árvore da vida. Aqui, Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Quem garante o céu para nós é o sangue de Jesus. Aleluia. Quem garante o céu para nós é o sangue de Jesus. Porque Ele morreu por nós. Quando Jesus diz: Eli, Eli, lama sabachthani, né? Deus meu, por que me desamparaste? E depois ele diz: Pai, está consumado em tuas mãos, entrego o meu espírito, e o véu do templo se rasga de alto a baixo. Jesus não só está ali liberando o acesso nosso na terra à presença de Deus, mas Ele está liberando o nosso acesso no céu, irmã Cláudia. O céu é uma realidade para nós por causa da morte de Jesus, Nininha.
Como você estava dizendo, se Jesus não tivesse morrido, não sei nada que a gente estava. Talvez a gente tivesse aqui destinado ao inferno. Se Jesus não tivesse morrido, Felipe, para nós, por nós, você estava fazendo um show por aí, destinado ao inferno. Se Jesus não tivesse morrido por nós, amados irmãos, nós estávamos com toda a religiosidade, com toda a crença, com toda a norma bíblica debaixo do braço, com todo o sistema de crença, com todo o dogma que existe por aí, de regulação moral, porque as religiões se constituíram nisso, né? Um esquema de ordem para moralizar as pessoas, né? Para dar um perfil de moral às pessoas, de credulidade às pessoas. Isso é religiosidade. A gente estava destinado ao inferno se Jesus não tivesse morrido. Mas como ele morreu, aleluia, o céu está aberto para nós. O céu está aberto para nós. Aleluia. Porque há perdão para os nossos pecados. Através da morte de Jesus Cristo, nós somos justificados. Não há nada mais que nos justifique. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele sugere que nós, irmãos, o escritor aos Hebreus sugere que nós... Deixa eu tentar tirar esse microfone aqui para fazer um gesto aqui. Eu quero que esse gesto saia no ar. O escritor aos Hebreus sugere que nós, diante de Deus, a exemplo do publicano, andemos assim, ó. Andemos assim. Andemos assim diante de Deus. Porque até calado diante de Deus, a gente está errado. Quem se acha muita coisa, não sabe a besteira que está fazendo. Quem se acha melhor que o outro, não sabe a besteira que está fazendo. Quem se acha mais crente que o outro, não sabe a besteira que está fazendo. Quem se acha mais santo que o outro, não sabe a besteira que está fazendo. Quem se acha mais justo que o outro, não sabe a besteira que está fazendo. Sim, pastor, onde é que diz isso? Está lá. Aliás, em Tiago, eu falei de Hebreus, mas é Tiago, Tiago capítulo 4, ele diz: transforme o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Humilhe-se perante o Senhor. Deixa eu ler o texto, porque eu percebi que falhei na citação. Tiago capítulo 4. Versículo precisamente 6. Antes da maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Gente, tem uma palavra de Deus aqui para nós. Tudo isso é palavra de Deus, mas agora o Senhor diz: não, fala aqui. Esse sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e fugirá de vós, é porque a ideia do diabo ele é de estar sempre tentando. Lembre-se que Satanás é a mesma pessoa do diabo. É o mesmo anjo. É o mesmo anjo. E Satanás é quando acusa. Satanás é quando acusa. Diabo é quando ele tenta. Não é? E aí, amados, o diabo está sempre fazendo isso. Está sempre fazendo isso. Querendo botar você para baixo. E faz você querer ficar para baixo. E usando exatamente palavras, observe, negativas. Acusando você. Não é? A Bíblia diz que ele foi expulso do céu. Ele desceu ao céu. Só abrir um parêntese aqui. Em Apocalipse diz assim, ó. Isso é forte. Ai dos que habitam na terra e no mar,
Deixa eu ver se eu acho essa referência. Ultimamente está havendo muita referência, eu não estou tão lembrado assim, mas quem souber me ajuda aí, que diz em Apocalipse: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Alguém lembra dessa referência? Se alguém está mandando lá no Face, eu não estou vendo, porque eu não estou usando o celular aqui. Apocalipse 12, 12. Pelo que alegrai-vos, ó céu, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. 12, 12 de Apocalipse. Satanás é quando tenta. Diabo é quando acusa. E quando você é acusado de uma coisa que você não fez, você até sossega, porque você sabe que não fez. Mas quando você é acusado do que fez, o seu pecado fica sempre sendo lembrado. Fica sendo lançado em rosto. Você se converteu faz quantos meses? Faz alguns meses, glória a Deus. Já pensou, alguém começa agora a escavacar o teu passado e dizer: tu não prestava. Não que fosse o seu caso, isso é uma bênção. Está entendendo agora? Coisas das quais, normalmente, quando a gente se converte, a gente tem vergonha do que a gente fazia quando não era crente. E não precisa não ter sido não crente, não. Já crente, não é, Lininha? Pecado que a gente cometeu semana passada, mês passado, ano passado, não é? Olhar de juiz, de acusação, não é? Isso não é ruim, Nininha? E isso faz com que você, se abata, fique para baixo. Isso é Satanás. Na verdade, isso é o mesmo, mas o nome aí, nessa atribuição dele, é diabo. Por isso que está escrito lá: resistir o diabo. O diabo é quem quer te ver para baixo, irmã Cláudia. O diabo é quem quer te ver para baixo, Marta, João Batista, Zefinha, Lipe, Nininha, Amário Correia, você, internauta, você do YouTube. Sujeite-se a Deus. Resista o diabo. Aleluia. Diga assim: o sangue de Jesus Cristo me lavou. Aleluia. O sangue de Jesus Cristo me lavou. Mas você não presta, mas o sangue de Jesus me lava. Ô, louco. Aí você é cínico, porque o sangue de Jesus me lava. Ô, glória. Claro que a gente tem que criar vergonha na cara, né, mano? Não estou dizendo isso para a gente agora ficar... Paulo orienta em Romanos que se eu morri para o pecado, como eu viverei para ele? Não é? Então, se eu morri para o pecado, eu tenho que procurar dar frutos dignos de arrependimento. Mas não podemos permitir, Zefinha, que o diabo venha tripudiar em nossas falhas. Não, você não permita, prezado irmão, que o diabo venha tripudiar das suas falhas. Pecados dos quais você se arrependeu, pecados dos quais você tem vergonha, pecados dos quais você prefere nem lembrar-se, como disse Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu corro para o alvo da soberana vocação. Quem corre aqui para o alvo da soberana vocação? Aleluia. Esquece das coisas que para trás ficaram, irmão. E a ideia de Satanás é de escavacar, é assim que chama? O passado. A vida retrógrada. O que você fez. A ideia do diabo vai ser sempre lhe abater, lhe desmoralizar. Não permita, resista o diabo, e ele fugirá de vós. Por isso, amados, que a Bíblia até diz, um versículo aqui que está vindo ao coração, que é melhor que seja colocada uma pedra amarrada no pescoço da pessoa e essa pessoa seja jogada ao mar, do que ela causar um escândalo. Porque o escândalo não é o pecado em si. O escândalo
é a publicação do pecado. Lucas 17. Aí eu vi Filipe fazendo alguma coisa. Eu escutei Filipe dizendo alguma coisa, ou eu peguei Filipe no flagra. Aí eu corro e digo a Zefinha. Aí eu corro e digo a Nininha. Eu estou trocando. Aí eu corro e digo a João Batista. E corro e digo a Marta e a Cláudia. Só que Filipe lá atrás pediu perdão. Pediu perdão a Deus. A quem é que Filipe deve? A Deus. A quem é que ele vai prestar conta? E ele se consertou com quem? Com Deus. O que é que eu tenho a ver com isso? Nada. Aí Filipe vem agora para perto de Zefinha, para perto de Nininha, para perto de João, para perto de Cláudia, para perto de Marta. E aí, por causa de mim, vão olhar para o irmão assim. Tipo, quem diria, hein? Né? Quem diria que fez isso? Ó, pai, fulano me disse o que fez. Fulano me disse o que viu. Quem causou o escândalo? O mensageiro aqui de Satanás. Que agora não, agora eu sou mensageiro de Deus. Eu só estou explicando que na ação seria o mensageiro de Satanás. Escandalizei o irmão. Queimei a imagem do irmão para os outros. A Bíblia diz: é melhor que seja colocada uma pedra no meu pescoço e eu seja jogado no mar. Vê que bronca. Não é? Resista o diabo. Não permita que o diabo venha tripudiar em cima de suas falhas. Jesus morreu para que você tenha perdão dos pecados. Porque diz: há dos que habitam na terra e no mar. Porque ele desceu a voz e tem grande ira. Porque a ideia é essa: de deprimir, de abater. Ele tinha acesso a Deus. Aí a irmã citou o caso de Jó. Mas depois que Jesus encarna, principalmente depois que ele morre, muita coisa no mundo espiritual muda. E esse acesso a Deus, só quem tem agora são os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nem Satanás tem mais para acusar a gente diante de Deus, como ele fazia lá atrás, como fez com Jó. Resista o diabo e ele fugirá de vós. Voltando a Tiago, para a gente cear. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós, verso 8, né? Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti a vossa miséria, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém, amados? Esse exaltar tem nada a ver com esse hino aí que a turma canta, ou hinos parecidos, né? Quem te viu passar na prova não te ajudou. Quando vê você na bênção vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no seu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. O hino é bonito, mas ele tem um teor de revolta muito grande. De crente revoltado, do tipo assim: quando eu estava na prova você não me ajudou não, eu agora estou na bênção e você vai se ferrar na minha mão. Estão ensinando muito os crentes a serem revoltados. Não é, irmão? Estão ensinando os crentes a ficarem revoltados. E não é nada disso. Essa exaltação, irmão, aleluia, é a tua dignidade espiritual, é a tua salvação espiritual, é a tua saúde espiritual. Recebe saúde espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou ministrar a ceia, vocês que estão me assistindo, fica na paz. Deus abençoe vocês.